Boa noite, pessoal. Como vão? Aqui em São Paulo é feriado, né? Nós estamos passando por aqui para falar um pouco nesse canal novo, né? O método Ponto Deli, acostumem-se com ele, que é um método, que é um canal especial profissional para desenvolvimento de pessoas, de profissionais de educação física e também uma conversa muito séria em relação ao desenvolvimento e o aumento potencial das suas alternativas de atuação, né? Então eu quero primeiramente dar boa noite para todo mundo e mostrar que quando você entra em algo, quando você entra numa live, sempre tem algo bom, né? Todas as lives, todas. Eu sempre entro, sempre dou uma navegada e consigo ver coisas legais. Por isso que eu resolvi mostrar nesse canal mais profissional a minha experiência, as minhas histórias, o meu método psicofísico. Resolvi abrir o método psicofísico para esses profissionais de educação física, até porque a ideia é ajudar profissionais de educação física a lotarem suas agendas e, na verdade, a gente tem um compromisso de, em 3 meses, eles têm essas agendas lotadas e consigam alavancar esse processo de ter clientela, que é uma coisa muito legal, e em cima do método, que tem a ver com desempenho físico e mental. O nosso trabalho, eu vou contar essa história, mas mostrar para vocês como é que você pode ter mais alcance no desenvolvimento, no atendimento dos seus alunos, dos esportistas, dos atletas, enfim, todo o cenário de atendimento de um profissional de educação física. Então é isso. A nossa conversa hoje, eu até listei, nós vamos falar... eu coloquei uma palavra interessante que eu uso muito na minha vida e que foi um instrumento para o meu crescimento, que é a inquietude, né? A inquietude, ela é produtiva, né? A inquietude produtiva, ela é algo muito bom. A gente sabe que a inquietude também pode ser uma patologia, mas nós não estamos tratando dessa. Nós estamos tratando da inquietude positiva. Essa positiva, produtiva, ela ajuda muito as pessoas a perceber como elas podem agarrar oportunidades, porque as oportunidades aparecem, né? Ou, na verdade, despertar um espaço melhor para o seu crescimento. No nosso método, só para que vocês entendam, foi criado em cima dessa inquietude. Ele tem aproximadamente 26 anos, esse método, desde o começo, como eu fui elaborando, como eu fui organizando isso. Foi uma inquietude especial, né? Na minha vida, eu tenho uma passagem, inclusive quando comecei essa conversa profissional, eu fiz 2 lives da história da minha vida. Desde o meu nascimento até agora, eu contei histórias que foram totalmente cunhadas, construídas em cima de inquietação, essa inquietação produtiva. Então hoje, né, a nossa conversa vai em cima disso. Eu gostaria muito de falar com vocês que, para aquecer esses motores nesse momento, né, que vocês entendam que se preparar com o crescimento e evolução, precisa efetivamente ter essa inquietude e começar a mudar o seu jeito de trabalhar, até porque o seu método, eu tenho o meu método, né? Você vai construir com base em todos os detalhes do meu método, você vai poder ampliar e colocar o tom, né? Com a sua característica para que você possa ter sucesso. Então, vamos lá. Primeiro eu gostaria de falar um pouquinho sobre coisas que eu acho que é muito legal. Primeiro que quando você faz alguma coisa, você precisa ver como é que foi. Você precisa tentar voltar lá atrás na sua história de vida e tentar pontuar. Bom, desde o seu nascimento, você vai colocando como foi, quem você era, com quais elementos que foram chaves para a sua construção desde a base, né? A partir daí, você vai associar, vamos dizer, oportunidades. Eu lembro que, quando contando a minha história, né,
fui ao Jô Soares, aqui ó, para lançar um livro, que foi pura inquietude. Pura inquietude. Eu, na verdade, nem pensava em lançar livro. Mas aí, tá aqui ó, Fábrica de Campeões. Muitos profissionais de educação física compraram esse livro, ele está esgotado. Mas só para mostrar para vocês que é possível, né? É possível você organizar. E quando eu falo de método psicofísico, eu falo, vamos dizer, que tudo que você constrói tem que ter, na verdade, o seu fala Caio, né? Tem que ter a sua personalidade, né? Então, uma história de menino, várias coisas foram acontecendo e eu até listei a minha inquietude, falando já do tema de hoje. A inquietude, ela vinha lá de trás, né? Menininho, em que eu tinha as minhas dificuldades, mas eu conseguia algumas coisas interessantes e construir coisas interessantes que me gerou autoestima, né? Até posso dizer que esse lado assim era um pouco, vamos dizer, uma terapia para mim, né? Então, desde o karatê, né? Quando eu consegui, na verdade, enxergar um pouco a minha vida, porque tinha uma época que eu estava já pensando no que fazer profissionalmente, e a educação física, ela foi vamos dizer, um estímulo que eu tive de um primo, o Ricardo Delia, que é o maior, vamos dizer, o maior cara do mundo aqui, o maior profissional do Brasil, o maior profissional do mundo para mim, no sentido de ser inquieto. Ele sempre teve ideias fantásticas, ele sempre fez coisas inusitadas, ele foi também uma super inspiração nesse processo de inquietação, né? Se você olhar todas as academias aqui de São Paulo, as grandes academias, né? Foi ele que construiu, foi ele que montou, né? E ele já não está entre nós, mas está no coração de nós. Inclusive o Caio é o filho dele, quem vai fazer uma live essa semana. Caio é um grande ortopedista, os filhos, o Luciano também, um grande profissional, né? Quem é que não conhece 360 graus? Então, só para vocês entenderem, né, que eu fui para a educação física e a minha inquietação foi desde o primeiro ano. Surgiu uma oportunidade para mim, uma oportunidade de, vamos dizer, um professor de recreação que era da nossa faculdade de São Caetano. Ele falou: vou entrar em férias, eu preciso de alguém para me cobrir no remo. Gente, tem gente que não pega tudo, né? Mas eu me interessei, eu fui para a USP, olha que legal, fui para a USP fazer, vamos dizer, essa substituição no remo. O que eu entendia de remo? Comprei um livro de remo, fui na biblioteca, você não tinha muito conteúdo, comecei a entender o esporte, conversei com as pessoas e fui fazer a preparação. Na verdade, eu tinha que fazer, nesse período, tinha um teste para 90 futuros remadores que iam concorrer a 5 vagas para uma embarcação do Clube Tietê. E eu fui para lá, mas como era atleta, tudo isso me permitia, né? Quando você é um atleta, eu gosto muito do perfil do atleta, né? Nem todo mundo é atleta, mas é perfil, tem gente que tem perfil atlético para enfrentar a vida, né? Então eu comecei vamos dizer, fiz o meu trabalho, comecei a treiná-los lá na USP, cidade universitária, quem conhece as ruas e avenidas, saía com uns 90 correndo a pé, parava em cada ponto de ônibus para fazer uma série de exercícios. Meio que os caras chegaram mortos, eles não tinham também tinham umas pessoas mais treinadas, mas depois eu tive que fazer um trabalho específico com eles, né? Fiz um trabalho específico e ali depois teve o teste e na verdade até hoje esses caras são meus amigos. Porém, tive uma passagem no remo, me seduziu, fiquei com uma vontade de ser preparador físico um dia disso aí, né? Só para vocês verem a inquietude. Bom, passando um tempo, eu estava na faculdade e tal, surgiu mais uma oportunidade para mim que era uma Olimpíada Operária Global. A Rede Globo, junto com o SESI, estava realizando um evento que era para as empresas. Aí um professor na sala de aula
ele falou, tem alguém aqui que gostaria de fazer, na verdade a faculdade era 3 anos, Educação Física São Caetano, uma grande faculdade, mas assim, eu estava no 2º ano, tem alguém que gostaria de prestar esse serviço, tentar fazer esse trabalho dentro de uma empresa, tal, falei, pá, levantei a mão, fui para a Caloi. Para vocês entenderem melhor, deixa eu ver onde é que está esse material. Tem um livro de ciclismo. Poxa, o que eu sabia de ciclismo? Aprendi, gente, aprendi muito. Essa empresa foi uma coisa fantástica. Eu tive a oportunidade, porque eu fazia lazer de empresa, né? Tanto é que eu fiz faculdade de administração também para poder administrar um clube com 3.000 funcionários, né? E depois disso, eu comecei a atender ciclistas. Eu entrei no mundo do ciclismo, todo mundo que me conhece, profissionais de educação física, atletas, sabe? Eu fiquei na Globo 17 anos comentando ciclismo e depois os últimos 3 no Bem-Estar, porém, né, nasceu esse livro, eu estive em vários eventos internacionais. Quando eu comecei a sair com as delegações de ciclismo pelo mundo todo e foi um dos primeiros fisiologistas do Brasil, do ciclismo brasileiro, né, na década de 80, e a gente já estava trabalhando o ciclista brasileiro com a ciência. Então, fiz a minha fisiologia, a minha especialização, minha pós-graduação na Unifesp, né, que era a Escola Paulista de Medicina, com os maiores, todos os preparadores físicos do esporte estavam fazendo, porque era o primeiro curso. Bom, crescendo. Agora eu falo, isso não é inquietação? Isso não é... Porque fala, é oportunidade, também oportunidade você vai. Não é isso. Gente, tudo que aparece você tem que ter um tempo de avaliação. Eu não era inquieto, tá? Súbito. Aconteceram algumas coisas súbitas, mas quando eu falo que eu coloquei um conteúdo de desenvolvimento do profissional que vai atuar com o meu método psicofísico, eu estou falando nisso. Porque essa tutoria, né, essa orientação, vamos dizer, esse formato de mostrar, né, como é que isso pode ser melhor elaborado, porque a gente faz umas coisas e acontece, mas tudo isso, se você entra, quando você coloca no método, tem procedimento, tem o processo, né? Esse é o grande segredo desse negócio, né? Você organizar o processo. E aí, nesse inteirinho, eu coloco esse processo para tudo que eu fiz. Então, fiquei no ciclismo, depois fui para a USP, porque estava no ciclismo, era uma pessoa que sabia bastante fisiologia do ciclismo, sabia muito treinar ciclistas. Fiquei no velódromo, e no velódromo treinando aquela pista inclinada, de moto, sabe, do alto nível, como tinha nos grandes países a gente estava fazendo, com toda a ciência, a ciência é super importante, né? Mas a gente não pode esquecer a forma de você adequar isso, porque às vezes você tem muita teoria e não consegue trazer para a realidade. Eu sempre desafiei a teoria no sentido de aproximar para a realidade. Então nós fizemos vários eventos, várias atividades para o ciclismo brasileiro. Só para mostrar para vocês que dessa inquietude, lógico, uma coisa cola na outra. Eu comecei a entrar, vamos dizer, comecei a ser convidado nas rádios, Rádio Eldorado, tudo para comentar esportes, falar da saúde, entre, vamos dizer, a performance e a saúde, né? E falava da performance, às vezes, muito mais de ciclismo, 70%, 30% de outras atividades. Mas ao longo do tempo, né, eu fiquei na TV Globo fazendo esse trabalho, mas a minha atividade profissional era esse método que eu estava montando. Era esse método que eu estava construindo, porque como eu atendia ciclistas, começaram a chegar os pilotos. Eu reuni a nata do automobilismo brasileiro, né? Grandes nomes, Rubinho Barrichello, Christian Fittipaldi,
família Jafone, Alexandre Barros, e todos começaram a pedalar comigo, a treinar comigo e fazer, cumprir, vamos dizer, a minha planilha de treinamento que eu destinava a eles. Porém, né, todos faziam consumo de oxigênio. Nós iniciamos esse negócio do laboratório, do ciclismo, porque antigamente era só para corrida, né? Nós criamos uma bicicleta para fazer o Wingate, um teste de potência para velocistas. Trouxemos todos os equipamentos para administrar batimento cardíaco. Eu acredito ter sido o primeiro no Brasil, porque a Caloi começou a trazer, o Francesco Moser, que é um grande ciclista na Itália, fez um teste de Concone para bater recorde da hora no México, e tinha um aparelhinho que era uma caixa de sapato que ficava no peito para ver o batimento cardíaco. Como eu estava na Caloi, o dono da Caloi, o Bruno Caloi, comecei a perguntar a minha inquietude. Eu comecei a falar com ele, falei assim: Bruno, poxa, na Finlândia desenvolveram isso, tal, eu vou lá ver para você. Deu aí 1 mês e meio, ele chegou com uma caixinha para mim. Era essa caixa grande. Mas aí eu comecei a monitorar batimento cardíaco, porque antigamente você, vamos dizer, tinha que contar no pulso, parar o cara. Não dá, no ciclismo não dá. É mais sensação subjetiva que você tem que tratar, né? Para quem trabalha na educação física sabe que é essa sensação subjetiva. A pessoa, acho que estou a 100%, 70% na... Porém, né, a gente já via o coração, fazia os gráficos, e depois começaram a chegar da Finlândia os menorzinhos, que também não eram tão pequenos como quem nós temos hoje. Para vocês verem, nessa época, essa minha inquietação, eu comecei a trabalhar com outros esportes, e vieram vários atletas. Robert Scheide, né, que está indo para a sua 7ª Olimpíada. Nós ficamos 3 ciclos olímpicos com ele. Mas eu comecei, essa inquietude era como é que eu posso ajudar. E nessa época não existia nada aqui, nós trouxemos um simulador de vela. Isso tudo é inquietude. Mas eu quero dizer, em cima desse método que eu estou mostrando para vocês, que a gente fazia tudo o máximo para o cara conseguir resultado. O Scheide nos procurou quando ele tinha perdido. O Scheide é um dos maiores campeões do universo, de tudo, né? Como atitude, como homem, como atleta. O cara é um absurdo. Ele me procurou, eu já estava no automobilismo, fazendo resultados, e ele sabia que eu já mexia um pouquinho com o mental. Eu ficava do lado da IPUSP, eu atendi 5.000 universitários. Minhas turmas tinham, pelo menos, tinha temporada que eu tinha mais psicólogo do meu lado, então eu não saí da faculdade de psicologia, né? Eu comecei a estudar psicologia, me formei e fiz pós-graduação em psicologia do esporte, porém, eu tinha lá essa inquietação: poxa, o que eu posso fazer para ele melhorar, né? Além da terapia, que tem os psicólogos, a gente tinha lá um pessoal que trabalhava com a gente, que eu sempre encaminhava e tudo, e quando vinha para mim, era durante o treino. Eu também não poderia só cuidar do corpo dele, porque é um ser humano. E aí nós começamos com um dos grandes caras lá da IPUSP, da Faculdade de Psicologia da USP. Ele falou: Zé, tem um negócio que é um ponto na parede. Eu fui num congresso, o cara mostrou o ponto na parede, e você com a boca aberta ficava ali assim durante 30 minutos a 1 hora. Meu, imagina, né? Você fica parado, com a boca aberta. Faz essa experiência. Você vai começar a ver coisas, reações em você. Reações, né? Reações. E aí você tem uma hora que você está assim, com uma luz de atenção absurda, tem uma hora que a tua cabeça viaja, aí você tem que voltar e tal. Então ali eu comecei, essa foi a obra, meu primeiro trabalho. Aí depois eu vou mostrar mais um item. Aqui só tem livro de mente aqui, ó, só livro de mente. 60 dias para aumentar o poder da sua mente. Train your brain. Memória, raciocínio, velocidade, lógica e clareza. Dr. Ryuta Kawajima. Ele era
o primeiro neurocientista do esporte que eu tenho conhecimento, que iniciou um trabalho em ressonância magnética funcional. Ele começou a fazer as experiências e criar coisas, e eu adorei o jeito dele, né? Por isso que eu falo, eu vou dividir meu método com vocês, né? Eu vou mostrar o método para vocês. Vocês vão, a partir do momento que você faz um curso comigo, entra num programa comigo, você, vamos dizer, é a pessoa principal. A gente vai dialogar muito, a gente vai mostrar os caminhos, eu gosto de fazer, juntar as pessoas, sabe? E hoje em dia, com esse negócio de pandemia, você consegue colocar muita gente ali online com você, e essa é a ideia, né? Para a gente discutir coisas e experiências, porque sempre dá para atualizar o software, sempre dá para atualizar. E então, eu tenho uma academia, chama Pilotec, é um sucesso. Nós trabalhamos com alta performance do automobilismo brasileiro, né? A Pilotec, ela tem um método psicofísico. Eu coloquei meu método a vida toda nos locais que eu tinha umas academias, umas casas particulares, e meus clientes realizavam coisas enquanto estavam correndo, enquanto estavam executando exercício musculoesquelético, e o cérebro gosta de algumas coisas. Com esse negócio de plasticidade cerebral, né? Eu trabalhei numa clínica para alterações mentais, principalmente psiquiátricas, né? De recuperação e tudo, mas a gente tinha vários clientes em todos os níveis, né? E eu levei esse trabalho para lá e nós juntávamos cada atendimento, às vezes em pequenos grupos, ou programa assim individual de uma pessoa que teve uma frustração muito grande, enfim. E isso começou a mostrar que dava um certo resultado. Tanto é que essa neurocientista que é minha amiga, né? Ela também teve um acidente vascular cerebral, ela teve um AVC, e como ela entendia bastante do assunto, ela, na verdade, em vez de fazer aquela fisioterapia, né, básica, ela fez todo um processo desse método, todo um processo de estímulos, porque o cérebro gosta de novidade. Quando você fala, vou atingir aqui, o cérebro não é assim, estou fazendo isso aqui para aquilo lá. Você pega outras partes do seu cérebro que você está treinando, não é? Então ela, vamos dizer, até contratou uma professora de escola de samba e ela voltou, ela está zerada, ela tinha, vamos dizer, ela não conhecia, ela identificava algumas pessoas quando ela teve, na verdade, esse episódio. Ela andava claudicando, com dificuldades e tal. Tá ótima, né? O cérebro, quer dizer, até 40, 35 anos atrás, achavam que as pessoas tinham uma limitação e depois só perdia. Agora, se você estimular, tanto é que nesse método a gente trabalha muito com criança, né? Muito com criança e pai. Esse trabalho é muito bem construído. A gente conversa com os pais, porque quem são os mestres? Quem são as pessoas com quem as crianças se relacionam, né? Os pais, os cuidadores. E se você modular essa pessoa, treiná-la para se relacionar, você vai desenvolver. E o cérebro da criança fica... Como eu trabalho com automobilismo, crianças que correm de kart e outros esportes de alto nível, você vê a velocidade. Isso já está no esporte. Quando vocês olham, como é que o Neymar faz aquilo? Como é que esses caras fazem aquilo? Já existe isso, tá? Mas o que a gente está fazendo é para você pegar o seu aluno, aquele aluno que você marcou um horário para dar uma aula, ou uma turma de alunos, vamos dizer, se dá aula em escola municipal, uma criançada, você mapear isso e começar a fazer atividades que tem a ver com os núcleos, os grupinhos, né? Então é isso. Eu estou mostrando para vocês que quando você desenvolve uma metodologia, é porque você tem as atitudes construídas, as suas ações desenvolvidas para resultado, né? E os clientes da Pilotec, eles não faltam, raramente, né? O cara está no automobilismo, tem que fazer. Não, empresário.
O cara tem um monte de coisa. Quando ele falta, ele quer fazer aula porque ele sabe que está ajudando ele no negócio. Está ajudando ele na vida. Né? E hoje um monte de gente busca coisas alternativas para poder se desenvolver. É um diferencial para você. Esse papo, né? Deixa eu só abrir aqui meu computador. Esse negócio, na verdade, de vocês olharem o esporte, até contando para vocês que eu trabalhei em todas essas áreas e quero continuar, eu tenho 66 aninhos. A minha vida só vai ter sentido se eu estiver fazendo as minhas coisas, construindo as minhas coisas, orientando os meus alunos, né? Compartilhando com profissionais como eu. Eu acho que, vamos dizer, comigo eu tive mais de 400 professores que eu tive envolvimento, pelo menos uns 200 trabalharam comigo estágio desde o primeiro ano. Fala, poxa, mas você não pode estágio. Não, não é estágio, a pessoa fica do meu lado. Eu chamo, vai, você quer ajudar? Entendeu? Então você faz o seguinte, você ajuda o professor a colocar o material, limpa o material, mas você vai ver isso tudo e tem hora que você vai treinar também, vou fazer você fazer. Então eu preparava essas pessoas, tem muita gente que... depois eu vou colocar pessoas maravilhosas que tiveram comigo, Cal Saad, que é um absurdo de potência, de profissional, muito bem sucedida, Rodrigo Maradona, vários profissionais, né? Da mesma forma que eu estou com o Caio Deli, o pai dele me desenvolveu, né? Desenvolveu grandes amigos, né? Desenvolveu grandes profissionais. Mas assim, gente, é uma coisa que você tem que aproveitar a sua vida para ter orgulho de você e construir as suas etapas e planejar. O método é algo que você desenvolve planejamento, né? Além de aprender essas coisas, você já tem a sua bagagem, mas assim, e você começa a ficar atento para as oportunidades. Porque olha, quem diria que ia fazer? Tinha bronquite desgraçada, fui para educação física, ia fazer agronomia, não fui, convencido pelo meu primo Ricardo Elia para fazer educação física. Fui para educação física, fui trabalhar, vamos dizer, fiz aqueles pequenos estágios, depois fiquei na Calói uma vida inteira no ciclismo brasileiro, virei o cara do ciclismo, fisiologista do ciclismo, e trabalhava com alta performance, voltas ciclísticas e tudo, eventos internacionais, campeonatos brasileiros, campeonatos, vamos dizer, sul-americanos, enfim, mundiais, né? Olimpíadas, né? E até loja de bicicleta eu tive, tá? Mas assim, aí foi automobilismo. Automobilismo demandou muito esse negócio do mental. Demandou muito. Não dá para atender um piloto e falar, vai, vamos suar aí. Não dá. O piloto você tem que organizar ele, fazer ele ter o autoconhecimento, fazer ele desenvolver essa performance de autocuidado. Ele também se forma dentro do nosso método. Você pegar um cliente seu, ele vai se formar dentro desse método. Ele vai falar, ele vai saber conversar com você nesse nível, isso que é legal, né? Aí, velejadores, Lars Grael, Robert Scheid, e pelo menos fiz uma tripulação Brasil 500 anos, fazia a volta, vamos dizer, nós tivemos um evento que nós fizemos num trimarã enorme, com 12 velejadores que vieram de Portugal até aqui fazendo o caminho do descobrimento. Porra, preparar esses caras. Você tinha caras que eram já, vamos dizer, super experientes, mas de forma física nenhuma. Mental, um atleta desse nível, que fica muitas horas, muito bom, mas pode sempre melhorar. O cara, não, eu já tenho cabeça, não, deixa comigo. Esses caras são senhores do, né? Eu tenho agora um amigo que ele está no mar, ele e a mulher dele, mas eles fizeram, vamos dizer, na verdade, ele chegou a treinar comigo, mas eles viviam em Miami, amigo do Christian Fittipaldi, desde criança, e ele pegou uma embarcação agora e fez os Estados Unidos em 10 meses, junto com a esposa dele, com um motorhomezinho pequenininho, né? Foi para todos os lugares inóspitos e agora ele está fazendo volta ao mundo de barco, né? Está navegando, estava na Espanha, em Compostela, agora vai cruzar, mas assim, sabe?
É um cara que está fazendo ano sabático, segundo ano dele, super CEO de empresa, né? E também, né? Porque é isso que é legal. Então, assim, gente, eu atendo muitas pessoas, atendi muitas pessoas, muitos esportes. Basquetebol, Vitor Benite, vocês assistiram o basquetebol? O Brasil quase, né? Terrível. Mas assim, você viu o Vitor Benite, que nível esse cara tem? O Brasil, que nível tem? Né? Tô com o Vitor Benite há muito tempo, é um grande amigo, é meu irmão, eu amo esse cara. Assim, mas sabe, basquetebol. Aí você fala, pô Zé, mas você joga basquete? Gosto. Você não precisa. O esporte, com esse método e com o seu conhecimento, a sua evolução, a sua biblioteca, o seu relacionamento, a sua inquietude, faz com que você se transforme num cara multi, né? Que você pode atender tudo que vier e que você tenha interesse e tenha, assim, paixão, né? Então é isso, gente. O papo de hoje, ele é rápido, né? Nós estamos aí há quase 30 minutos. Eu devo terminar. Na verdade, esse canal ainda é um canal... O outro canal, lota de gente, mas era um canal que eu também não... Eu só fazia minhas lives, fiz mais de 60 lives na pandemia e gostei do negócio. Só que agora eu estou colocando meu lado profissional para compartilhar com vocês. Acompanhe aí, vamos dizer, recomende. Toda semana nós vamos ter 2 momentos, tá? Serão as terças e quintas-feiras, lá pelas 19 horas ou 20 horas. Aos poucos vou divulgando esse método Delia. Tá bom? Fico feliz que vocês estão aqui. Daqui a pouquinho a gente está, vamos dizer, esquentando mais esse espaço e com temas super especiais. Deixa eu ver o próximo tema. Experiências além da curva. Né? Temos experiências que foram estupendas, né? Eu estou falando tudo isso, mas eu vou no detalhe. Tá bom? Um abraço, obrigado. Estamos aí, parceiros. Um abração. Tchau, tchau.